Saudações a todos do quinto Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais Semiárido. Meu nome é Tiago da Silva Farias, eu sou o apresentador desse trabalho, autor e apresentador. O trabalho é intitulado Levantamento da implantação dos sistemas de dessalinização do programa Água Doce no semiárido, no Seridó paraibano. Esse trabalho também tem como coautor o professor doutor Pedro Costa Guedes Viana, do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou bacharel e mestre em Geografia pela mesma universidade. Bom, para a gente poder falar sobre o assunto do trabalho, alguns temas estão relacionados a ele. A questão das terras secas e suas características, são justamente terras onde você tem como sua principal configuração a escassez hídrica em sua paisagem, né? E a grande produção aí, a evapotranspiração presente dentro desses ambientes, o que faz com que tenha uma menor quantidade de água e justamente o quadro de escassez hídrica. Entre essas regiões das terras secas, que englobam regiões de clima desértico ao subúmido, está justamente o território do semiárido brasileiro, que engloba aí 9 estados, que está aí dentro do Nordeste brasileiro e também pega o norte de Minas Gerais, a região Sudeste. Então, historicamente, essa região ela tem, né, enfrentado diversos períodos de prolongadas secas e intensas, né, e que fez com que o Estado brasileiro tivesse atuado ao longo das suas variadas instâncias, desde o governo federal, passando pelo governo os governos estaduais até os governos municipais, ao longo da história, com o objetivo de combater os efeitos, né, e amenizar os efeitos da seca para as populações da região. Então, uma dessas ações, uma dessas políticas criadas é justamente o programa Água Doce. Ele utiliza justamente sistemas de dessalinização para tratar as águas que são justamente salinas e salobras, para justamente deixá-las potáveis para o uso para a população local. Então, esses sistemas de dessalinização eles vêm sendo utilizados desde a década de 90 na região, mas se tornaram política pública justamente a partir do ano 2004, com o nome Programa Água Doce. Então, diante disso, o objetivo desse programa, desse estudo, é justamente realizar um levantamento das ações do Programa Água Doce na região de Seridó Paraibano, avaliando seu processo evolutivo ao longo da escala temporal de 2005 a 2020, destacando justamente a sua presença e a espacialização de suas ações ao longo dos municípios que compõem a região. A área de estudo é justamente Seridó Paraibano, configura-se como uma região histórica composta por duas antigas microrregiões, o Seridó Ocidental Paraibano e o Seridó Oriental Paraibano. Atualmente, esses municípios dessa região fazem parte justamente das 3 regiões imediatas de Campina Grande, Cuitela da Floresta e Patos, e totalizam mais de 110 mil habitantes distribuídos ao longo de 15 municípios. A localização do Seridó Paraibano, essa região está justamente na borda central da Paraíba, no contexto do Nordeste brasileiro. A área de estudo tem como características naturais estar inserida no contexto do clima semiárido, onde está localizada numa região pluviométrica da Paraíba, do Cariri e Curimataú, que possui médias anuais de chuva de 480 milímetros por ano. Nimer, ele destaca que essa porção central da Paraíba, onde o Seridó Paraibano está inserido, é justamente uma das regiões mais secas do país. Com relação à estrutura geológica, a região está inserida em quase sua totalidade no contexto do complexo cristalino, que possui pouca capacidade de criar reservas de água subterrânea, e quando essas existem, ocorrem em baixa qualidade, sendo salobras ou salinas. E, por fim, outro aspecto do quadro natural da região, e que agrava a questão dos recursos hídricos e a qualidade ambiental, é o fato do Seridó Paraibano ser uma das regiões que apresenta um intenso processo de erosão e de desertificação no contexto do semiárido brasileiro. Bom, para a realização desse estudo, a metodologia utilizada foi justamente a análise espacial e cartográfica, por meio dos sistemas de informação geográfica, os SIGs, e as técnicas de geoprocessamento. Então, para isso, foram utilizadas as informações referentes aos sistemas de dessalinização do programa Água Doce, fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? Essas informações consistiam em coordenadas geográficas com as localizações desses sistemas
e as informações referentes a eles, como a quantidade de vazão dos poços, a quantidade de pessoas e famílias atendidas por esses sistemas. Os dados eles foram inseridos no software Google Earth Pro, com o objetivo de obter a confirmação visual e espacial dessas obras hídricas, e após esse procedimento, essas informações foram convertidas para o formato SHP, próprio dos SIGs, sendo inseridos no banco de dados do laboratório, do qual faço parte, o qual resultou na criação de produtos cartográficos sobre a atuação do programa Água Doce na região, permitindo analisar justamente a evolução dessa política entre 2005 e 2020. Bom, de acordo com as informações analisadas, no ano de 2005, a região não apresentava nenhum sistema de dessalinização do programa implantado dos limites territoriais de seus municípios, mesmo esse programa existindo no semiárido brasileiro desde 1997. Entretanto, em 2020, as ações dessa política pública se faziam presentes na região, com um total de 20 sistemas de dessalinização instalados e operando em 8 dos 15 municípios do Seridó paraibano, ambos situados justamente na porção oriental da região. Os municípios que apresentaram essa tecnologia, em ordem decrescente, foram justamente Juazeirinho e Tenório, ambos com 4 sistemas, São Vicente do Seridó com 3, Cubati, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí, ambos com 2, e, por fim, Junco do Seridó, com apenas um sistema de dessalinização do programa Água Doce em seu território. Aqui está o mapa com a localização, com a evolução de 2005, a gente observa que não existia nenhum desses sistemas dentro do Seridó paraibano. Em 2020, nós temos a presença aí de 20 sistemas, todos inseridos na porção oriental da região. Ao todo, esses 20 sistemas fornecem 13 mil litros de água por hora, atendendo a 1.664 famílias, que somam um total de 6.312 pessoas. Esse número ele corresponde a apenas aproximadamente 5,6% da população da região. Os municípios que tinham a maior quantidade de pessoas atendidas pelo programa Água Doce eram Juazeirinho, com 1.512, Nova Palmeira, com 1.504, Tenório, com 1.149. Então, esses 3 municípios concentravam mais da metade da capacidade de água produzida pelos dessalinizadores na região. E aqui a tabela mostra justamente a atuação desse programa dentro dos municípios, com destaque justamente para Juazeirinho, Tenório e Nova Palmeira, que eram os que apresentavam a maior quantidade de pessoas atendidas. Bom, os resultados destacam que os sistemas de dessalinização e, consequentemente, a atuação e a abrangência do programa Água Doce ainda é incipiente, tanto na quantidade de municípios com a presença desses sistemas, bem como o número de pessoas atendidas, o que representa pouco mais de 5% da população da região. É importante destacar que essas tecnologias apresentam grande importância para as populações locais, principalmente se atuarem com outras obras que garantam a captação e o acesso à água, como as tecnologias sociais hídricas exemplificadas pelas cisternas. Essas ações, essa diversificação de fontes de acesso à água, possibilitam a diminuição da vulnerabilidade dessas populações frente aos episódios climáticos da estiagem e das secas. Entretanto, é importante destacar que é fundamental capacitar essas populações, tanto para a conservação desses sistemas, como para a manutenção deles, assim como no manejo adequado dos resíduos gerados pelos dessalinizadores, evitando possíveis degradações ambientais que, porventura, poderiam agravar o quadro ambiental da região. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho e agradeço aqui a atenção dada e obrigado.